Neden bana iyi davranıyorsun? Eziyet etmek için yeni planın bu mu? Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Quando Arão colocou o anel de herança da família em Ira, houve tensão na mansão. Ira ficou muito feliz por este aniversário, mas infelizmente eles a desgraçaram neste dia. Mas, felizmente, Orun e Nursa estão sempre com ele e sempre o apoiam. Quando Ira estava entediada, ela ia para o quarto. Enquanto ela estava em seu quarto, sua tia ligou para ela e comemorou seu aniversário. Depois, Ira pegou o álbum de família e começou a olhar as fotos e a conversar com a mãe e o pai. Orun deu uma festa de aniversário para deixar Ira feliz, mas deixou Ira ainda mais chateado. Porque as pressões de Afif realmente começaram a ficar difíceis para o Ira. Então Orun vem. Ira chega a Orun e diz que não posso aceitar este anel. Mas Orun, você não vai tirar esse anel do dedo. Este anel é muito importante para minha mãe e minha família, mas está onde deveria estar agora. Ira não pode dizer nada a Orun. Priyan e Eda também estão muito chateados com a situação. Apesar de tudo, Eda diz que Orun colocou a aliança no dedo de Ira. Priyan diz que esta é a declaração oficial de amor. Eda fica muito chateada com a situação e sai para tomar um pouco de ar. Ira está se perguntando sobre o passado deste anel em seu quarto. Enquanto pensa consigo mesmo quem colocou este anel, Orun vem e o vê pensativo. Quando Ira fica sabendo dele, ele diz que arrumou a cama e vai embora com a desculpa de beber água. Orun disse a ele que tudo deveria ter sido diferente hoje. Ele diz que foi a primeira vez para você, vou compensar isso. Ira também diz que não há necessidade disso, e pega a flor que Orun deu a ela e diz que nem pensa em que dia era meu aniversário até agora. Orun diz que vamos comemorar seu aniversário de forma diferente e como deveria ser amanhã. Mas Ira também não quer isso. Não é sobre comemorar, é sobre pensar. Quando Saba acontece, Orun leva Ira para sair como ele prometeu. Enquanto Ira está saindo, ela se despede de Ali. Nusa diz para não deixar sua mente ficar em Ira. Naquela época, quando Eda soube que Ira estava saindo com Orun, ela disse a Ira, você vai sair? Mas Nusa intervém e diz que organizei um passeio perfeito pelo Bósforo para eles. E então Orun chega e eles saem. Orun e Ira entram no carro. Naquela época, Orun recebe um telefonema e a voz diz a ele que encontramos a casa da enfermeira Suzanne. Orun imediatamente parte para ele. Enquanto isso, Eda e Priya encontram alguém para editar o vídeo e vão até ao ponto de encontro. Eda diz que vamos mostrar uma imagem para a mulher, quero que uma determinada parte desse vídeo seja deletada para que nunca mais volte. Eda e Priya mostram o vídeo. Depois que eles vão embora, a mulher assiste à filmagem. Então a mulher reconhece Nia. Vamos ver o que essa mulher fará agora. A mulher diz que sim, eu aguento. Orun e Ira também caminham em direção à casa onde mora a enfermeira. Orun e Ira vão até a casa onde Suzanne está. Eles encontram um homem lá, perguntam a ele sobre Suzanne, mas o homem diz que a enfermeira Suzanne está morta. Orun não acredita muito, então liga para Yavuz e diz que a enfermeira Suzanne está morta. Vamos ver se é verdade. Então eles voltam para a mansão. Ira pergunta a Nusa a história deste anel. Ele também conta essa história e diz que as mulheres que usam esse anel são muito amadas. Esse anel é um sinal do amor do meu irmão. Já a Fif não está nada contente com esta situação. Ao ver o anel no dedo de Ira, ela vai para o quarto e chora. Naquela hora, Sevket chega e avisa que a enfermeira está morta. A Fif está muito feliz com isso. Naquela hora, Ira vai para seu quarto e olha para o anel e tira o anel de seu dedo, pensando no que Nursa disse. Ele sai da sala nessa hora, Eda o vê e diz que você tirou o anel, aquele anel já era demais para você,
Nem todo mundo pode carregar aquele anel. Nesse momento, Orun vem e coloca Ira na sala, dizendo que ninguém deveria comentar sobre as questões irracionais. Ira ficou sabendo da história do anel, não quer machucar sua mãe, ela diz que está certa. Orun diz que este anel é muito importante para o nosso mundo e para mim, e ele coloca o anel em seu dedo, então eu quero que você fique com ele. O que podemos dizer? Um homem de amor completo. Voslat fez Alva porque seu irmão morreu. Mas esta irmã é a própria Ira. Mas isso se confundiu, porque após o nascimento do irmão de Voslat, eles o entregaram para adoção. Então a tia de Ira não é realmente sua tia, eles deram Ira para adoção. Voslat diz a Kenan que seu irmão está morto. Ele está escondendo esse fato de Kenan. Voslat está muito chateado com esta situação. Naquela hora, Kenan chega e vê Voslat chorando, o abraça e o conforta. Naquela época, Merien come a alva dada por Voslat em casa. Quando Merien fica muito pensativo, Feria diz-me diga que você tem um problema. Merien também caiu da escada maravilhosa para ele, mas disse que eu o empurrei, ele me caluniou, disse que fui testemunhar. Feria diz que Kenan não acreditou. Merien também não acreditou, mas todos dizem que estão em seu próprio caminho. Kenan está pensando em Merien. O que ambos pensam não é o mesmo que sai de suas bocas. Voslat traz a sobremesa para ele e começa a comer. Kenan diz a ele, que coisa estranha, o tempo sempre encontra seu caminho e flui, mas a dor sempre permanece. Voslat, por outro lado, está muito triste porque sua mãe e seu pai morreram. Então Kenan o abraça e diz que você se tornou uma mãe e um pai para mim. Depois disso, Kenan diz, você já pensou, como teríamos sido mais fortes se meu irmão tivesse sobrevivido? Ele diz que seria muito bom em Voslat. Ambos se consolam. Enquanto isso, Griat está dormindo no escritório de Kenan. Sebnen está na cabeça dela. Sebnen a oprime falando demais. De manhã, todos vêm ao escritório. Kenan pergunta a Sebnen sobre a condição de Griat. Sebnen vai e verifica e não está na grande sala. Quando Kenan ouve isso, ele chama Wonder, mas naquele momento, Griat entra. Kenan diz onde você foi. Ele diz que me levantei de manhã e fui à delegacia. Ela vai à polícia e diz a Merien que retirou a queixa. Kenan diz que você fez a coisa certa. Mas Merien os ouve, mas não vai lá. Kenan pergunta a Merien sobre negócios, mas na verdade ele quer falar com Merien. Merien está entediada e não quer falar, então eles ouvem sua estação de rádio favorita. Ótimo, este canal está falando sobre Merien e Kenan, então Griat diz a Sebnen para fechar este canal e Kenan diz para não fechá-lo quando ela estiver prestes a fechá-lo. Quando Kenan vê que Merien está pensativa, ele vai até ela e quer ajudá-la em seu trabalho, mas Merien diz que não há necessidade. Naquela época, a caneta que Kenan tirou da mão de Merien virou tinta. Merien vai até a cozinha para remover a tinta. Kenan vai atrás dela e diz Merien, você estava chorando ontem à noite, você não disse nada. Merien disse que você disse tudo o que precisava ser dito. Kenan diz que talvez seja necessário deixar o passado e olhar para o presente e fazer novos começos. Merien não o escuta mais, entra e se senta. Depois, Merien Voslat diz que esqueceu de dar o prato para a irmã e vai embora. Quando Merien vai, ela liga para Kenan e diz que Kenan vai alcançá-lo. Ele estava cansado de doces Voslat há muito tempo. Acho que quando Merien viu Voslat assim, ela imediatamente ligou para Kenan. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!